Olá, chocolateiros, chocolatras e chocolovers. Estamos de volta com mais um episódio do Grão a Barra Podcast. Esse que é o podcast mais gostoso aqui do site Notícias Agrícolas. E hoje vai ser um bate-papo entre podcasters, um bate-papo entre amantes de chocolates, porque eu trouxe aqui, né, um amigo que eu conheci aí nessas andanças de Instagram, né? Acabei conhecendo o trabalho dele, o trabalho que ele faz no podcast, o trabalho que ele faz aí com os chocolates. É o Natan Pinto, da N Chocolates. Natan, seja bem-vindo aqui ao do Grão a Barra Podcast. Opa, queria agradecer aí o convite. Bom saber que existe essa interlocução aqui entre podcasts, eu acho isso incrível. Eu sou um consumidor compulsivo de podcast, gosto muito desse formato e vamos conversar aí o que a gente pode contribuir para o setor de uma maneira geral. Acho que vamos começar um pouquinho só falando sobre essa modalidade podcast, que me deixou muito curioso. Que eu comecei a pensar no podcast, né, pro setor de cacau há uns 4 meses atrás, mais ou menos, né, e o que me chamou a atenção, né, o que me levou a iniciar esse podcast foi uma entrevista que eu vi, né, do Lucas Cirilo e do seu Ernesto Neugebauer, falando sobre um termo que eu nunca havia escutado antes, que era o tal do bean to bar, tree to bar, enfim. Aí o que, que eu pensei? Isso é um assunto interessante que pode acabar conectando, né, o campo com a cidade, pode ser aí um meio termo. Afinal de contas, todo mundo gosta de um chocolatinho e tudo mais. E naquele momento, eu pesquisando tal, eu achei que eu era, assim, uma pessoa perdida ali no meio da podosfera, né? Desse universo dos podcasts. Eu não tinha encontrado o seu podcast naquele momento. Eu fui conhecer o seu podcast depois que eu iniciei aqui. Então a minha pergunta para você é essa, né? Onde que você se interessou em iniciar seu podcast? Onde você foi buscar inspiração? E se você já encontrou outros podcasters voltados aí pro cacau? Pô, legal. Então, como eu falei, eu consumo muito podcast, já tem alguns anos, não vou saber te dizer quanto tempo, né? Mas assim, uns 2, 3 anos que eu consumo podcast. E eu comecei pelo um podcast do Murilo Gun, que ele fala sobre criatividade. Recomendo muito, Murilo Gun. E, e ouço de vários assuntos, né? Do meu interesse, eu gosto muito da área da gastronomia, de comida, a parte social, da alimentação, basicamente sobre isso, e muito sobre gestão também, gestão de negócios, área de vendas, curso de inglês, faço um curso de inglês, né, é, por um podcast que eu acho incrível. Enfim, o podcast é uma coisa que eu sou admirador profundo, recomendo para todo mundo. E com isso veio a vontade de fazer um podcast, né? E aí e chegou a pandemia, né, ano passado, e aí eu e a Vitória, minha sócia, a gente decidiu tirar esse projeto do papel e começar a gravar. E aí a gente começou, a gente gravou, eu gravei um episódio com ela e ela gravou comigo, pronto, já tinha 2 episódios. E aí depois a gente foi atrás de amigos, conhecidos do setor e, e botamos para frente, né? Desde então eu não conhecia nenhum podcast falando exclusivamente sobre Bean to Bar no Brasil. Tem outros podcasts falando sobre Bean to Bar americano, tem os dois. É, e tem. E sobre alimentação, confeitaria, falando sobre chocolate, mas a parte de confeitaria, existe episódios de muitos outros podcasts que são feitos no Brasil. E foi daí que surgiu a ideia. O seu podcast eu conheci, se eu não me engano, foi com o Lucas Cirilo, né? Ele compartilhou, se eu não me engano, foi o primeiro episódio que vocês fizeram, né? E aí ele compartilhou na rede social dele. E aí que eu vi, legal, tem mais gente falando sobre esse assunto.
E aí eu vi lá do Grão à Barra, eu já fiquei empolgado achando que, pô, mais gente para discutir, outras conexões, vão convidar pessoas que eu não conheço de vários setores, e ainda mais que vocês estão no setor exclusivamente agrícola, né? Então, achei incrível. A minha primeira intenção acho que foi exatamente essa, que o nosso site ele é muito voltado aí para o setor de commodities e a gente tem buscado, principalmente a pandemia também movimentou muita gente aqui, em ter uma visão além do mercado, né? O nosso primeiro podcast foi voltado para os cafés especiais, agora para o setor de cacau tem mais podcasts aí que a gente está planejando, né? Tem um podcast institucional nosso, que é o Conversa de Cerca, enfim, e outras novidades a vir aí pela frente. E você fez um breve comentário aí nas suas pesquisas que foi uma outra coisa que me chamou muita atenção, né? Essa discussão do bean to bar, do tree to bar, né? Você comentou que viu nos Estados Unidos e tal, né? Um podcast falando sobre isso. E eu digo mais, eu vi muita discussão em inglês, né, nos Estados Unidos e na Europa. Muita gente comentando sobre Trio to Bar, Bean to Bar, enfim, essas revoluções de marketing voltado para o cacau. E o curioso é que nem Estados Unidos nem Europa produz cacau, né? Você acha que essa discussão do Bean to Bar no Brasil ela precisa ser mais difundida? Ah, com certeza. É, sim, a Europa é um tradicional produtor de chocolate, né? Não tem como negar. A barra de chocolate nasceu na Europa e são os maiores vendedores, produtores, importadores, exportadores de chocolate no mundo. E os Estados Unidos também é, é o berço, né, do movimento Bean to Bar, né? Das pessoas que buscaram fazer um chocolate desde o grão do cacau, insatisfeito com a qualidade do chocolate da época. E aí a galera falou assim, pô, não é possível que a gente tem que comer isso, só tenha isso aqui, e vamos buscar fazer chocolate desde o grão do cacau e vamos ver no que dá. E isso tem pouco tempo, né? Assim, tem mais ou menos uns 20 anos. No Brasil, tem mais ou menos uns 10 anos, um pouquinho mais. Se eu não me engano, uma das primeiras marcas que eu conheço, né? Foi a Ama Chocolate, a fazer chocolate desde o do começo. Posso estar falando alguma besteira aqui, que existiam outras empresas que faziam chocolate não a partir do licor de cacau, da massa de cacau, enfim. Mas quem comunicou dessa maneira e que eu conheço foi a Ama. E eu acho que esse é o grande diferencial do Brasil, né? É, no Brasil, a gente tem a possibilidade de ser bean to bar, porque aqui nós temos plantas de cacau e a gente tem a possibilidade de se diferenciar muito e, e qualificar mais o mercado, né? Porque assim, fazer chocolate desde o cacau sempre se fez, né? É, mas eu acho que aqui a gente tem a possibilidade de fazer chocolate com outras variedades de cacau, né? Com os varietais, que eu acho que eu aposto nisso no Brasil, que o chocolate varietal é uma grande potencialidade nossa e que vamos desenvolver as tecnologias, as percepções de diferenças entre um chocolate ou outro, essa coisa de terroir do Brasil, a regionalidade, né, o território baiano e o microclima ali da Cabruca é diferente de um chocolate plantado a pleno sol de outras regiões, um cacau amazônico, que é diferente do cacau também amazônico de Rondônia, que existem outras características de sabor, né? E isso a gente ainda é uma discussão, tem pouquíssimas práticas, mas eu acho que a gente pode avançar muito nisso, né? E para isso a gente precisa de pessoas formadas em percepção de sabor, né? A gente ainda está na fase metodológica, né? De que em vez da gente transformar o cacau em chocolate em máquinas industriais gigantescas,
rolo e conchas gigantes, enfim. A gente passou para a metodologia rudimentar de um moinho de pedra, né? Que a gente agradece, eu agradeço todo dia por, por alguém ter encontrado esse equipamento na Índia, que é para fazer um bolinho de arroz e misturar especiarias, e teve a brilhante ideia de meter um cacau ali e fazer uma massa e adicionar outros ingredientes chamado chocolate. E a gente ainda está nessa revolução metodológica de que é possível você fazer o chocolate na sua cozinha com um equipamentozinho pequeno e transformar aquele cacau em chocolate. E isso está sendo feito em todos os lugares no mundo, não só na Europa, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, mas em todos os lugares do mundo. E o Brasil tem a possibilidade de mudar isso na percepção de sabor. Então a gente precisa ter pessoas treinadas, as pessoas que fazem chocolate, para a percepção do sabor, de saber o que é bom, o que é ruim, e, e também saber brincar com as diferenças de que os cacaus vão ter, né? A diferença entre variedades, a diferença entre regiões, é, saber manejar uma coisa sobre sazonalidade. O cacau ele tem uma safra e uma outra safra. Não é micro safra, me perdi aqui no É uma termo, entre safra. mas enfim, uma entre safra, não, esqueci, enfim. O cacau tem duas safras, né? Tem no final do ano e tem ali um pouquinho mais no meio do ano, depois da Páscoa. E isso aí é um outro desafio, além do metodológico e além do sabor, né? Que é a dinâmica da plantação, né? É uma planta, não adianta você querer acelerar aquilo ali, que não vai ser acelerado. Então a gente tem que aprender a trabalhar com a sazonalidade do cacau no Brasil, porque com isso a gente tem que, as produções vão ter que fazer estoque em momentos estratégicos. Isso implica em muitas outras coisas, como o armazenamento adequado da amêndoa. Enfim, eu acho não, é uma nova profissão dentro da gastronomia que a gente está engateando, mas ela tem que ser construída e eu acho que é isso que me move no momento, é a construção do profissional que vai trabalhar com chocolate no Brasil, que esse profissional ele é diferente de qualquer outra região que só faça chocolate ou só faça cacau. Aqui a gente tem a possibilidade de mesclar tudo isso e ser um profissional mais completo. Esse é um detalhe que me chama muito a atenção também, né? Assim como você disse, como a visão dos profissionais que envolvem a cadeia acabam se diferenciando e ao mesmo tempo se complementando, né? Você citou aí gastronomia, né? Você citou aí, né, a confecção a confeitaria em si, né? A produção, ou seja, são setores bem diferentes, né? Alguns dentro da porteira, né? No caso dos produtores, dos engenheiros agrônomos, tal, e alguns, né? Do outro lado da cadeia, aí já os confeiteiros, né? Os mestres de cozinha e tudo mais. E o que me chama a atenção nessa complexidade aí, já puxando esse gancho que você deu com relação aos profissionais, e como a gente acaba estudando, né, a alimentação mundial, é interessante notar como que os alimentos eles evoluem, né, em ondas, né? No cacau se fala muito, no cacau não, no café se fala muito dessas ondas muito bem definidas e como essas ondas elas vieram através das próprias revoluções industriais, né? Até então a gente tinha esse movimento do alimento de subsistência, né? De sobrevivência a partir de ter uma base de alimentação com base simplesmente nas calorias que você tem que gastar no dia a dia, e de repente as pessoas perceberam, opa, será que é só isso que a gente precisa mesmo? Ou precisamos pensar além, né? Você chegou a comentar isso, né? Será que chocolate é isso, né? É isso que a gente está recebendo? É essa industrialização que vem
né? Desde da terceira revolução industrial aí, será que esse é o máximo de potencial que a gente pode tirar de um alimento, de um chocolate, por exemplo? E de repente a gente começa a perceber que dá para ir além, juntando aí essas diversas profissões. Como é que você vê esse movimento, né? Trazendo aqui para a nossa realidade brasileira, a nossa regionalidade aqui do Brasil? Boa. Eu me espelho muito no mercado do café, né? Não ouvi nenhum do episódio do seu podcast sobre café especial, mas está na minha lista. Enfim, eu consumo outros conteúdos sobre café especial, né? E o café especial ele tem essa coisa de fase, né? Eu acho que, se não me engano, algumas pessoas dizem que estamos na quarta fase da revolução do café especial. Que, enfim, e essas fases elas foram mudando conforme a evolução do barista. Quem comandou essas revoluções foram os baristas, que são as pessoas na ponta que fazem o café, né? Juntamente também com o produtor, né? Que quis diferenciar o seu produto de commodities para agregar valor, e aí ele quis produzir um produto agrícola diferente, se aliou a quem faz o café na ponta e quis melhorar na qualidade da bebida, né? Então as revoluções elas andaram mais ou menos nesse paralelo, né? Você, faz um café melhor para mim, que lá na ponta eu faço melhor a extração, enfim. E aí o café, existem vários métodos de extração, as discussões são muito detalhadas, eu acho incrível. No Brasil, 90% das casas fazem café coado, né? Só nesse método de coado existem vários outros equipamentos de fazer café coado, não é só no pano, não é só no filtro de papel, existem filtros de inox, existem outros métodos de fazer um café coado. Existe uma discussão de mexer ou não mexer o café na hora da extração, existe ataques de água, isso tudo num café coado. Você primeiro enxágua o grão com um pouquinho de água, espera ele absorver ali alguns segundos, depois dá mais uns 2, 3 ataques. Existe tempo de extração, existe peso de água, peso de grão moído, existe tamanho da partícula do grão de café, que se diferencia entre os métodos coado, expresso, com pressão, sem pressão, mexendo ou não mexendo, e existe a torra específica para cada método de extração, coado, expresso, tantos outros, e existe também agora os tipos de café, a grande classificação, os arábicas e os robustas, Conilon, enfim, e agora eles estão diferenciando no fermentado ou não fermentado. Existe o café em grão, que ele é seco inteiro, que ele é seco descascado, tem fermentado, existem muitos métodos de fermentação, aeróbico, anaeróbico, enfim, o café isso é um universo gigantesco. E no chocolate, a gente ainda está na fase de moer o cacau e transformar aquele cacau em uma barra. E os métodos de avaliação ainda são precisos para a época, né? Porque a gente tem hoje, mas a gente pode avançar muito na técnica de preparar chocolate. E vai avançar quando a pessoa que está na ponta, que é o chocolateiro, ele conversar mais com o produtor que quer diferenciar e precisa diferenciar o seu produto no mercado. Ele tem um produto commodity e ele quer agregar valor para aquele produto. Historicamente, as fazendas de cacau não se planta cacau
com o objetivo de sabor. Isso nunca existiu. E de um pouquinho tempo para agora, algumas pessoas estão começando a plantar cacau com esse objetivo de qualidade sensorial. Sempre foi produtividade. Depois da vassoura de bruxa, o critério número 1 era resistência à doença, e que se fosse aliado à produtividade, pô, maravilhoso. E, e, e algumas pessoas estão classificando como escolher a próxima planta a ser plantada resistente, produtividade e que tenha uma característica de sabor interessante. E aí, falando sobre gastronomia, usar chocolate e confeitaria, chocolate é um dos principais ingredientes, né, para se fazer confeitaria, né, para transformar, fazer uma sobremesa, né. E hoje eu comparo o chocolate industrial com um bolo de pronto, uma preparação, um pacotinho com mix de bolo, sabe? Que você não sabe nem o que tem aqui, aí dentro, você só mistura ovo e leite e sai um bolo igual qualquer um outro bolo. Eu também faço a comparação com caldo quinó, que é um misturado de temperos ali que você acrescenta na sua comida e vai dar um sabor. Então é uma mistura pronta de ingredientes de baixa qualidade e que o objetivo é ter um padrão de sabor. Então o chocolate industrial hoje, ele é similar a esses produtos. Ele é similar a um bolo pronto de prateleira de supermercado e ele é similar a um caldo de carne, de galinha, de, de vegetais, que você acrescenta na sua preparação e faz um prato, né? Na confeitaria, ele está mais ou menos nessa classificação. E se fazer gastronomia é você usar um ingrediente simples, uma cebola e um arroz, e fazer um grande prato, né? Você usar um alho e um feijão e fazer um grande prato, né? Então, você usar esses artifícios de, de industriais, processados, prontos, padronizados, não é fazer gastronomia. Tudo tem seu mercado, né? Eu acho que tudo tem seu mercado, mas a gastronomia que vem se desenvolvendo hoje no Brasil, vem se popularizando, o que mais tem na televisão programas de gastronomia que enfatizam ali a criatividade do cozinheiro, que pega ali ingredientes simples e transforma no grande prato, pela sua criatividade, pelo seu repertório. É incrível, vem se multiplicando cada dia mais. A Band lançou há algum tempo aí, sei lá, algumas semanas, meses, um canal só com conteúdo de gastronomia. Tem o canal da Globo GNT, que também é basicamente só gastronomia. Todas as redes abertas têm seu programa de gastronomia. A Globo, a Record, o SBT, enfim, todos eles têm. E a gastronomia vem se popularizando muito no Brasil. As faculdades, os cursos profissionalizantes, está cheio de gente querendo tornar isso como uma profissão, né? E ser cozinheiro no Brasil ainda é um subemprego, né? É uma profissão mal remunerada, que trabalha muito e não tem nada de glamouroso. Apesar de ser incrível, de ser apaixonante trabalhar com isso. E a luta das pessoas da gastronomia é realmente valorizar os ingredientes, você não conhecer de perto o, o produtor que te oferece aquele ingrediente para você poder valorizar, remunerar melhor aquela pessoa.
você ter um circuito curto de, de transporte daquele alimento. Eu não quero botar na cozinha, por exemplo, se eu estou aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, e isso é um pensamento meu. Eu não quero ter que importar um pistache, por exemplo, para usar na minha sobremesa, já que a gente tem diversas outras sementes oleaginosas no Brasil, pouco exploradas e que às vezes é plantada aqui no meu estado, no município vizinho, pô, onde eu consigo ir ali visitar o produtor, colher, trocar uma ideia, é, desenvolver aquele fornecedor de alguma maneira para que a gente faça um ganha-ganha, eu ganho, você também ganha. Enfim, eu acho que a gente é um país agrícola, né? Isso é inegável, mas nós somos produtor basicamente de commodity e eu acredito que todos os produtores de commodity querem diferenciar o seu produto para não ficar à mercê do mercado e todo cozinheiro quer um excelente ingrediente para fazer a sua comida. Então a gente precisa cada vez mais fazer esse casamento aí e avançar. E eu acho que o Brasil tem tudo para desenvolver essa profissão chocolateiro aí de excelência e de excelência real. Você fazendo essa explicação, né, de como a nossa gastronomia é subutilizada e tudo mais, me veio uma coisa na cabeça, cara. Tem essa gastronomia pop que você citou aí, né, dos canais de TV, tem a gastronomia subutilizada, dos chefes de cozinha que ainda são relegados ali como né, meros empregados ali que precisam fazer os pratos e tudo mais. Só que também eu vejo uma questão um tanto quanto revolucionária na gastronomia. Quando você vê um chefe de cozinha a estilo de um Fogaça, todo tatuado ali e envolvendo a sua gastronomia com o que tem mais de brasileiro, né? Os pratos do Fogaça são pratos brasileiríssimos ali, com o toque dele. E quando eu vejo, quando a gente transporta isso para nossa realidade, cacau, chocolate e tudo mais, eu vejo que às vezes precisa ter esse grito de independência, sabe? Esse grito meio revolucionário. Afinal de contas, comparando aí, né, com os europeus, né, a Lindt, a primeira barra de chocolate, já tem mais de 100 anos esse negócio e nunca mudou. Nós por aqui, pelo menos, estamos revolucionando alguma coisa, né? Que você vê? O que temos aí nesse grito da revolução que pode alavancar o nosso chocolate brasileiro? Pô, boa. Então, o, assim, na europeu, né? Mas o francês e o italiano, ele sempre levou muito a sério a profissão de cozinheiro, né? Tanto que eles que formalizaram, né, as técnicas, né? O que é cortar, os métodos de preparo, diferenciaram o que é cozinhar, o que é grelhar, o que é fritar, assar, diferenciar as especiarias, os temperos, né? Enfim, o europeu ali daquela região, ele sempre gostou de comer bem e a profissão cozinheiro se moldou ali, naquela região. Então, eles são historicamente, eles pensam isso, né? Então, é pensar o alimento, pensar a comida e as maneiras e a cultura que se cria em torno disso. O Brasil não tem essa cultura de profissão, né? A pessoa que trabalha na cozinha, ela, como eu falei, é um subemprego, trabalha-se muito, muito mesmo. Os turnos não são de 8 horas, geralmente são mais longos. Na cozinha, trabalha-se quando as pessoas. Final de semana, né? Sábado e domingo é o dia que a gente mais trabalha. Feriado, Natal, Carnaval, Ano Novo.
e a gente está trabalhando. É, então, isso tudo pesa muito, né? E não é todo mundo que quer se submeter a isso, né? Então, a gastronomia pop aí, que as pessoas vê o chefe estrelado, o superstar, e aí quando cai dentro de uma cozinha, tem que trabalhar sábado e domingo, 12 horas por dia, servir almoço e jantar, a mesma equipe, é, trabalhar carnaval, trabalhar Natal, não ver família, enfim. Isso tudo é muito pesado, poucas pessoas ficam. Muitas pessoas amam a gastronomia, amam a ideia de cozinhar, achar lindo cozinhar para os amigos, é incrível mesmo, mas a profissão é pesada e, além de tudo isso, é mal remunerada. Então, a gente está realmente engateando também na gastronomia. Eu sou sempre fui um crítico, sempre gostei, sempre não, né? Trabalho com cozinha tem mais ou menos uns 12 anos. É, e sempre fui um crítico disso, né? Porque assim, você mexer com comida, fazer comida é um prazer assim, cara, incrível, todo mundo gosta. É muito legal você ver as pessoas te olhar elogiando pela comida que você fez. E é um resultado ali quase que imediato, né? Você botou a pessoa para comer, preparou ali, e a pessoa sorri, tudo mais. É muito, muito legal. É, mas assim, é, esse sistema o modo de trabalhar no Brasil, ele ainda é muito pesado. E aí, com isso, poucas pessoas ficam. E aí a cozinha que se moldou, é, que se popularizou assim de restaurante, é uma comida mais popular, né? E vamos dizer assim, regional. Restaurantes antigos são restaurantes de família, italiano, restaurante francês, né? Então, restaurante brasileiro não tem esse glamour, né? E aí, muitos chefes começaram a querer usar e, e pesquisar o que é feito do seu vizinho ali. Pô, eu sou cozinheiro, gosto de cozinhar aqui minhas coisas e, pô, o que é produzido aqui no meu estado, no meu país, né? E aí muita gente começou a se questionar sobre isso e a investigar e a querer usar diversos tipos de chocolate, não, de ingredientes, né? E aí existem muitos ingredientes agora, vamos dizer, na moda, em alta, amazônicos, o tucupi, né? É um deles, o cumaru. É, existia uma produtora de chocolate, a Dona Nena, que ela faz chocolate também, que servia ou serve no restaurante do Alex Atala, um chefe super reconhecido no Brasil e internacionalmente também. É, e aí começou a se usar, buscar ingredientes mais nacionais, aí começou a se popularizar a mandioca, que é uma raiz nativa daqui do Brasil, e todos os seus derivados. O tucupi é um derivado da mandioca, mas assim, começou a se usar tapioca, mais tapioca. O açaí também é um fruto nacional super popular já. Enfim, e isso tudo é aliado. A pessoa que está na ponta, que prepara com o produtor rural, né? É, produtor de açaí, eu não conheço a história do açaí, né? Mas também é uma commodity do Brasil e que as pessoas queriam diferenciar aquilo ali de alguma maneira. Tanto que aqui no Sudeste a gente consome um açaí doce e tradicionalmente ele é consumido salgado, acompanhando pratos salgados, né? Então houve uma mudança de receita aí para popularizar no Brasil o açaí. E assim vem se feito com vários outros ingredientes, entendeu? E isso não é uma luta, uma missão isolada de um setor gastronomia, né? Eu acho que tem que ser de vários setores, que aí a gente ganha força e a coisa
não vira só uma moda, né? Ela se torna realmente um mercado onde todo mundo ganha, né? No Brasil, a gente ainda não tem uma indústria consolidada forte sobre o principal equipamento de fazer o chocolate, que são as melangês de pedra pequenininhas, de 3, 4 quilos. É. A gente já tem bastante iniciativas isoladas, mas é uma galera raçuda que leva no peito aí a, a ideia e querer montar, mas assim, o custo de produção é altíssimo, é, e todo uma coisa de tributos que gira em torno disso, de produzir um equipamento, comprar pedra, comprar aço inox, comprar motor, enfim. E a gente tem uma indústria bem consolidada de produção de equipamentos de cozinha. Equipamentos de padaria, pô, tem pra caramba. A gente tem uma feira em São Paulo, anual, só sobre padaria e pizzaria e equipamentos para esse setor, né? Então, eu estou esperando o dia que algum desses fabricantes vão reconhecer é, essa potencialidade que o chocolate tem no Brasil e querer produzir uns equipamentos, né? De, e de pequena escala, porque eu acho que a revolução é a pequena escala, né? Porque eu acredito, e é uma coisa que eu me movo a favor, e que eu quero é que toda padaria faça o seu próprio chocolate, entendeu? Todo restaurante faça o seu próprio chocolate, porque isso é super possível. Não tem nada de super tecnológico para se fazer um chocolate e não exige grandes equipamentos, né? Hoje, né? Mas é que são caros, a maioria são importados e e quando alguma indústria dessa de equipamento de padaria, confeitaria, que tem em todos os estados e elas são gigantes, tem esse know-how de escala, de, de que já saber onde comprar, bem vender, tem suporte comercial, suporte industrial, são esse setor de padaria e confeitaria, que quando eles começarem a produzir, a gente vai avançar muito. Então, voltando ao que eu quis falar, eu acho que a revolução do chocolate no Brasil ele tem que ser multissetorial, né? Tem que ser da parte agrícola, da parte de equipamentos e da parte também na ponta do profissional que transforma o cacau em chocolate, o chocolateiro. E nesse contexto todo, onde você vê que se encontra a N Chocolate, né? Toda a bagagem, a história da N, onde é que você vê, né? Já aproveitando para contar um pouquinho da história da empresa de vocês, como é que, onde você vê que se encaixa a N nessa história toda? Beleza. Então, a N Chocolate nasceu em 2016, quando eu estava tirando férias do meu trabalho. Eu trabalhava no restaurante no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, e aí eu queria fazer um curso das minhas férias. E aí eu ia fazer um curso do Diego Lozano, que é um confeiteiro super renomado, tem uma escola de confeitaria em São Paulo. E aí eu fui procurar uns cursos no site dele. E aí lá no site tinha um curso lá de faça seu chocolate, alguma coisa assim. E aí aquilo ali eu achei a coisa mais incrível do mundo, coisa que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Falei assim, como assim fazer o meu chocolate? É possível fazer o meu chocolate? E, e aí eu fui atrás desse termo, bean to bar, do cacau a bar, enfim. E aí eu descobri a escola de origem, né? Na verdade, esse curso que estava sendo oferecido em São Paulo era uma extensão de uma escola que tinha em Ilhéus, a escola de chocolate da Floresta. Aí aprofundei as pesquisas e falei assim: caraca, tem uma escola na Bahia e na Bahia produz cacau. Olha que legal. Nunca fui à Bahia, então eu vou para a Bahia. Fui para lá, conheci esse universo
e desde então eu não faço mais nada na minha vida a não ser chocolate. Eu voltei de férias e tudo mais. É, Nesse meio tempo eu passei para a faculdade de nutrição, que eu estou lutando para me formar. E aí saí do meu emprego, mudei para a cidade onde eu passei para a faculdade, comprei uma melanger e desde então estou fazendo chocolate. Então, e a N Chocolate nasceu com o entusiasmo de fazer chocolate, né? Então, eu falei assim, cara, é super legal, achei incrível e vou fazer meu chocolate, vou comprar minha melanger e vou fazer e vamos ver no que vai dar. Não foi nada estruturado, foi tudo na impulsividade e nasceu a empresa, né? E, enfim, e nesse meio do caminho eu conheci a Vitória, né? A empresa se iniciou eu e minha esposa, Gabriela, e, enfim, a gente fazia as barrinhas, buscando o mercado, a gente começou a fazer muitos eventos, feirinhas, assim, nas cidades próximas daqui, e a gente foi fazer um evento em Cabo Frio, uma cidade próxima daqui, e a Vitória estava voltando da faculdade dela, ela ia escrever o TCC dela sobre chocolate Bean Bar, e aí ela estava mudando para Cabo Frio, então ela morava em Brasília, e ela estava vindo morar em Cabo Frio, aí ela foi no evento para conhecer a gente conversou ali, aquele primeiro momento, já criamos uma conexão, e aí na volta do evento, conversando com a minha esposa, eu falei assim, cara, essa menina vai mudar para cá, ela já foi picada pelo cacau, e, pô, acho que não faz sentido nenhum a gente ser concorrentes, a gente morando tão próximo, a gente tem que somar força aí. E foi isso. Aí eu chamei ela para ser minha sócia e emprestei minha melanger para ela fazer o TCC dela. Enfim, na primeira semana a melanger já quebrou e ela já foi iniciada no mundo Bar, que é isso. As máquinas sempre quebram, ela me ligou desesperada, enfim. E aí a gente é muito sonhador e a minha empresa o N Chocolate, ele é uma empresa que a gente quer diversificar ela para incentivar o setor de produção de chocolate, né? Então a gente começou com um braço de comunicação, que é o nosso podcast, que é assim, falar para mais gente sobre isso, né? Porque até para a gente vender para as pessoas da gastronomia é difícil. É um convencimento ali que as pessoas ainda não entendem o valor daquele produto. Então, às vezes, cara, a gente precisa falar para mais gente. Tudo bem, o Instagram comunica muito bem, mas eu acho que a gente tem que estar em outros públicos, né? E cada plataforma, o Instagram, o YouTube, os podcasts, ele fala para pessoas diferentes e a gente quer falar para mais pessoas, mais e mais pessoas. Não que a gente quer vender chocolate para todo mundo, mas a gente quer que as pessoas conheçam essa possibilidade e o que isso existe, né? E que tem muita gente trabalhando é, nas suas cidades, né? Então, às vezes a gente recebe mensagem de pessoas, eu queria comprar seu chocolate, não sei o quê. Aí eu falei assim, pô, muito legal, não sei o quê, mas você já viu alguém do seu estado, enfim, de todos os lugares, né? De Minas, Mato Grosso, enfim, de São Paulo mesmo. Esse cara deve ter um produtor de chocolate aí, Bintubá, do seu lado, que você vai buscar, não tem por que você pagar esse frete. É um sofrimento enviar chocolate, sabe, no isoporzinho. Eu não sei a condição que vai ficar no caminhão, se vai ficar parado no estoque, se vai ter um trânsito, se vai estar sol pra caramba, enfim, não vai chegar legal. Chocolate tem disso. E, e aí, voltando aqui, a N Chocolate, ela começou com uma impulsividade, uma paixão minha de fazer chocolate. Eu tinha um dinheiro guardado, consegui comprar meu equipamento e nasceu assim. E hoje ela é uma empresa que a gente quer diversificar ela
para vários setores, né? É, eu, eu e assim, Natan, eu sou diferente da minha empresa. Eu acho que a N Chocolate ela vai andar como uma marca de chocolate, mas vão surgir outros projetos a partir é, com cacau e chocolate, a partir da N Chocolate, né? Tanto que eu estou articulando alguns produtores aqui no Rio, em Casimiro de Abril, a plantar cacau. Conheci uns produtores de cacau no Rio, no extremo norte, que existem mais ou menos uns 5, 6 produtores de cacau, e aí eles querem diversificar e produzir um chocolate, um nibs, que seja, né, para diversificar, né, porque eles são produtores de tudo, hortaliça e frutas, vegetais, e aí dentro do sistema que eles usam lá, de agrofloresta, dentro do manejo da agrofloresta, existe a planta cacau, dentre muitas outras plantas. E aí aquele cacau está ali, ele sem saber o que fazer, enfim. Eu acho que o cacau, quando eu conheci, hoje na minha cabeça, ele juntou muitos braços, né? O que me encantou demais, né? Eu estava pensando aqui, até numa analogia do Capitão Planeta, acho que é Capitão Planeta, um desenho que eu assistia na minha época que tinham algumas pessoas que falavam, cada um tinha o seu poder de terra, fogo, água, assim, né? Se juntava e dava o Capitão Planeta. E o Chocolate Bintubá, ele tem essas suas forças, né? Ele tem uma nacionalidade, né? Uma coisa brasileira. Ele tem o seu braço social muito importante, né? Que é remunerar de maneira justa o produtor, seja grande ou pequeno. Tem o braço sustentável, né? De que é possível manejar a planta sem desmatar, ele pode estar inserido dentro de muitas outras plantas, ele pode estar numa agrofloresta, a pleno sol, ele é amazônico, plantar cacau na Amazônia é reflorestamento, e, cara, isso é incrível. E aí ele tem um outro braço da gastronomia, que, porra, é possível você fazer um chocolate, diversificar a variedade de chocolate, a percepção de sabor, e como aplicar aquele chocolate em diversas outras sobremesas, e é um mundo gigante que se amplia. Enfim, aí a junção dos seus poderes vem o chocolate 20 bar no Brasil. Então, eu sou completamente apaixonado por esse universo. Eu acho que eu não me vejo mais fazendo nada na minha vida a não ser movimentar esse mercado e esse setor de chocolate, cacau e chocolate no Brasil. E a N Chocolate está se moldando para ser uma plataforma, sermos conhecidos como grandes incentivadores, entusiastas de fazer chocolate no Brasil. E ainda bem que temos essas pessoas que fazem seu próprio chocolate, que é para agradar as pessoas que comem o chocolate dos outros, né? Que é o meu caso. Com certeza. E eu também sou muito novo para conhecer Capitão Planeta, essas coisas. Ainda bem que você explicou, porque, né? Bom, pessoal, a gente está finalizando aqui a nossa entrevista com o Natan. Natan, muito obrigado por estar aqui conosco, né? Para quem quer conhecer, é o CacauCast, né? O podcast deles, ou a própria N Chocolates está aí nas redes sociais, né? Tá na internet. Todas essas informações vou deixar aqui na descrição do vídeo. Deixa aqui, Natan, o convite, né? Se você autorizar, eu coloco o CacauCast aqui no site Notícias Agrícolas. A gente tem um agregador de podcasts aqui. Vai ser interessante as pessoas terem esses dois meios, né? Esses dois veículos de podcasts de cacau, exatamente para um é essa visão de quem produz e outra visão de quem consome aqui, né? A barriguinha não me deixa mentir. Natan, muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui do Grão a Barra Podcast, ao site Notícias Agrícolas. Pô, cara, eu que agradeço.
demais. Parabéns pelo seu trabalho. A gente faz podcast, mas a gente comunica para públicos diferentes. A gente conhece pessoas diferentes, então as pessoas que eu convido para o nosso programa é diferente das pessoas que você convida para o seu. É, nós estamos nos complementando, vamos continuar trabalhando. Parabéns mesmo pelo seu trabalho e vamos nessa, vamos fazer chocolate. Muito bem, pessoal. Lembrando então que estamos em todas as redes sociais, né? Siga o nosso Instagram, nosso Facebook, nosso Twitter. E você que acompanhou, né, essa nossa entrevista pelo YouTube, aqui vendo o nosso estúdio de gravação, lembra-se de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam as nossas entrevistas. E lembrando também, né, se você preferir escutar apenas o áudio, estamos aí no Spotify, né? Já aproveita aí, segue a gente lá no Spotify também, já segue lá o CacauCast, tendo aí as melhores informações, entrevistas em relação ao cacau, a esse movimento Bean to Bar revolucionário aí que vamos levar adiante. Agradecer mais uma vez aqui então a presença de todos. Nos vemos semana que vem. Até a próxima. Um abraço.